Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Gálatas 5. Que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Bom, vamos lá. Gálatas é um dos livros de Paulo, mas antes vou ler a introdução dela na Bíblia, a mensagem. Quando alguém adere a alguma prática religiosa, uma das suas primeiras atitudes é transformar a religião num instrumento para controlar os outros, pondo ou mantendo cada um no seu devido lugar. A história da coerção, da multiplicação religiosa é longa e entediante. Não é de admirar que algumas pessoas que conheceram religiões apenas nesses termos experimentaram uma sensação de liberdade quando a abandonaram. O problema é que essa liberdade costuma ser de curta duração. Paulo de Tarso trabalhava com todo o empenho para adicionar outros capítulos à história sombria quando foi convertido por Jesus. Uma experiência nova e radical, uma vida livre em Deus. Por meio de Jesus Cristo, Paulo aprendeu que Deus não é uma força impessoal que obriga as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira, e sim um Salvador pessoal que nos liberta para vivermos uma vida livre. Deus não força nada do fora para dentro, mas nos liberta de dentro para fora. Foi uma experiência gloriosa para Paulo e ele logo se opôs a espalhar a novidade, convidando todos para que encontrava abraçar essa vida livre. Em suas primeiras viagens, ele fundou várias igrejas na província romana da Galácia. Algumas mais tarde, Paulo soube que alguns líderes do ultrapassado sistema judaico percorreram aquelas igrejas questionando a compreensão e autoridade do apóstolo. Eles também tentaram reintroduzir o antigo sistema, conduzindo aqueles cristãos que amavam a liberdade ao curral de regras e regulamentos religiosos. Paulo, evidentemente, ficou furioso com os defensores do ultrapassado sistema judaico, que empregava táticas religiosas para intimidar os cristãos e obrigá-los a desistir da vida livre em Jesus. Mas eles também estavam furiosos com os cristãos por ter cedido à intimidação. Sua carta às igrejas gálatas teve o propósito de ajudar aqueles crentes e a nós também a resgatar a liberdade original e também nos orienta contra a natureza do dom divino da liberdade. Uma orientação muito necessária, pois a liberdade é um dom delicado e sutil, facilmente desperdiçado e muitas vezes desperdiçado. D. Paulo foi criado a acreditar que a lei de Moisés foi o presente mais precioso de Deus à humanidade, infinitamente superior aos caminhos sem saída dos pagãos. Paulo estava convicto que Jesus não poderia ser o Messias porque, segundo a lei, uma pessoa que morria da forma como Jesus morreu estava amaldiçoado. De forma passional, ele passou a se dedicar à purificação aos judeus que se declaravam amaldiçoados como o Messias. Mas o encontro com o próprio Jesus obrigou Paulo a reconsiderar. Antes de encontrar Paulo, os gálatas praticavam um misto de costumes locais e gregos no local que hoje é a região central da Turquia. Acostumados a viver com o mesmo destino da morte e dos deuses, eles se emocionaram ao saber que Cristo podia libertá-los desse medo, a fim de que pudessem viver uma nova vida, agradando ao único Deus. Por isso, quando chegaram alguns professores ensinando que para alcançar a Deus eles precisavam realizar uma operação cirúrgica, a circuncisão, não podiam mais participar de nenhuma refeição na companhia dos vizinhos pagãos e teriam que adorar outras práticas judaicas, os gálatas ficaram confusos. Mesmo assim, passaram a conciliar o sistema de Jesus com a lei de Moisés, até Paulo intervir. Não é diferente do que os adventistas dos sétimos dias fazem, que é colocar a lei na onde a lei não tem espaço, que é no meio cristão. Quando Cláudio se tornou imperador em 41 depois de Cristo, depois que seu predecessor foi assassinado, ele queria paz, mas os judeus começaram a criar problemas para ele. Em 19 depois de Cristo, eles foram expulsos de Roma por causa de um tumulto. Havia muitos movimentos apocalípticos e rixas sobre qual versão do judaísmo era correta. Não é diferente de hoje com o cristianismo, que é essa briga entre católicos e protestantes. Mas agora ele estava de volta em maior número. O desejo de Cláudio era que
superassem a intolerância contra os seus e os outros cidadãos e convivessem em paz. Para isso, resolveu restringir o direito de reunir. No entanto, em 49 depois de Cristo, houve um grande movimento judaico em torno de uma pessoa chamada Cristo. Em seguida, Cláudio os baniu de Roma outra vez, mas uma década depois eles estavam de volta. Então esse é o contexto. Gálatas é a carta da liberdade, é a carta que Paulo escreveu contra a seita judiazantes. E é uma ótima para combater essas igrejas que tentam colocar elementos judaicos de guardar o sábado, de quelite, eu não lembro o nome da roupa que os judeus usam, a Arca da Aliança e outras coisas. Guardar o sábado, como você tem esse testemunho de Jeová, não, os adventistas. Então é isso. Agora vamos ler Gálatas capítulo 5, que tem um dos versículos mais conhecidos. Eu lerei na versão da Bíblia de Jerusalém, e como ela é uma Bíblia de estudo, eu também lerei seus comentários. Conclusão. A liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneci firme, portanto, não os deixei prender de novo ao jugo da escravidão. Cadê? Se alguém voltasse à circuncisão, restaurar essa liberdade dada para a fé em Cristo. Nisto a lei e a fé não se podem conciliar. Alguns testemunhos do texto unem as primeiras palavras do versículo precedente, da liberdade para Cristo nos libertou. Atenção, eu, Paulo, vos digo, eu vos fizesse circuncidar, Cristo de nada vos serviria. Declaro de novo a todo homem que faz circuncidar, ele é obrigado a obedecer toda a lei. Rompeste com Cristo, vós que buscais a justiça da lei, caíste fora da graça, nós como um efeito aguardado no espírito de esperança da justiça, que vem da fé, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. A fé é o princípio da vida nova, mas esta está ligada pela ação do Espírito, a esperança e a caridade. É o exercício da caridade que manifesta a fé viva. Correis, correreis bem. Quem vos pôs obstáculos para não obedecer à verdade? Essa sugestão não vem daqueles que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em que, unidos ao Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminando o escândalo da cruz, que façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. 3. Exortação éticas, a verdadeira liberdade dos fiéis. Liberdade e caridade. A vida nova dos fiéis se realiza no amor, que é uma lei nova, que produz o fruto do Espírito e não as obras da carne. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas sim pela caridade. Colocai-vos a serviço um dos outros, pois toda lei que está contida numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não mais como membro do mesmo povo, como no Levítico, mas toda membro da família humana, doravante identificado com Cristo em pessoa. Assim, para Paulo, o segundo mandamento inclui necessariamente o primeiro. Mas se vos mordeis e vos devorareis reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos eliminem uns aos outros. Ora, eu vos digo, conduzei pelo Espírito e não satisfarei
desejo da carne. Essa passagem mostra claramente como se opõem os dois princípios de ação, a carne e o espírito. Conduzido pelo espírito, o cristão vive exponencialmente segundo o espírito e se afasta das obras da carne, que o levam os desejos da carne. Mas de modo algum essas obras são assim denominadas por se radicarem no corpo. Pois a carne tem aspirações contra o espírito contrárias à carne. Eles se põem reciprocamente. De sorte que não fazeis o que quereis, mas se vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: fornicação, impureza, libertação, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos previno, como já preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Contra estas coisas não existe lei. O fiel unido a Cristo não tem mais a lei que dita a conduta externa, ele cumpre a lei do Espírito. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se viverem pelo Espírito pautaremos também a nossa conduta. Não sejamos cobiços de vanglória, provocando uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. E esse é o final do capítulo 5 da carta de Gálatas. Recomendo a todos que leiam essa carta completa, porque ela é um bom antídoto contra essas seitas judiadantes que pregam a lei. E é para Cristo. Cristo já cumpriu a lei. Ele foi quem tomou o nosso lugar. E através do seu sacrifício na cruz nós temos a liberdade. Mas não usamos a liberdade para viver os desejos da carne, mas sim o do espírito. E então, é com essa reflexão que eu termino a live de hoje. Logo menos estará disponível no YouTube. Até amanhã. Tchau, tchau. Um bom resto de semana a todos.